Olá, colegas, boa noite. Então, vamos para mais uma das nossas videoaulas. Essa é a segunda de 5, conforme nós combinamos. E o tema da exposição de hoje é a afetividade e constituição do sujeito, baseado no texto A Mediação Emocional na Constituição do Psiquismo Humano, da Silvia Tatiana Maurelani, que é um dos capítulos do livro Novas Veredas da Psicologia Social. Então, vamos lá, né? Como de praxe, já algumas contextualizações. Então, como a gente já tinha abordado num vídeo anterior, o objeto da psicologia social de base materialista, histórica e dialética é o sujeito como uma totalização, o sujeito visto no seu todos, numa tentativa de não fragmentá-lo, e também inserido num contexto determinado histórica e culturalmente, né? Ou seja, um contexto social onde as pessoas interagem no seu cotidiano, mas que tem toda uma história por trás, mediada aí, né, pela linguagem e pelas atividades dessa sociedade. Então, a Silvia Lane, na página 60, ela afirma o seguinte, que a psicologia dialética, considerando o ser humano como um todo, em que o físico e o psíquico constituem uma unidade que só se diz didaticamente, e também o ser humano que pode ser conhecido depois do seu contexto histórico e social, do qual ele é produto e produtor, leva-nos a estudá-lo como um ser em movimento. Então, o sujeito para a psicologia dialética é um sujeito que está em constante atualização. E como não poderia ser diferente, estudar a afetividade na constituição do sujeito se faz muito importante justamente porque as emoções elas são uma parte constituinte da subjetividade, como a gente vai ver mais para frente, ela faz parte do nosso modo de sentir, de agir e de pensar na sociedade. Né? E o que vem a ser sujeito, então? Para a gente poder... Qual que é o conceito de sujeito? Para a gente saber de que sujeito que a gente está falando. Né? Então, do latim subjectus, né, a palavra significava embaixo de, submerso. Né? Então, o nome atribuído e era também um nome atribuído à corrente ou corda que unia as embarcações ao trapiche e à costa. Né? Essa curiosidade ela foi apresentada por Tamanik numa fala na Jornada de Psicologia da Faculdade de Guaracá em 2011. Né? Assim, ela é contrário ao termo objetos, né? Que significa apresentar, opor, colocar-se no caminho de. Então, olha só, como essas palavras elas já nos dão dicas, né, do que a gente está falando quando a gente fala em sujeitos e do que a gente está falando quando a gente fala em objeto. Então, o objeto ele é uma parte da matéria. Né? Lembrando o vídeo anterior, a matéria ela é a realidade concreta em que nós nos inserimos, né? Ela é composta por essa realidade objetiva. E o objeto é uma parte dela e a gente tem poder de ação sobre esse objeto. A gente pode fazer com ele o que quiser, né? Diferente, a princípio, do sujeito, né? Que, sendo contrário ao objeto, e aqui na definição que a gente está usando, ela o sujeito é cada pessoa, né, que está sujeito a determinações sociais, né, que está submerso em uma cultura, né, em um conjunto de ideias que são apresentadas pela ideologia, mas que também é construtor, né, e construtor ativo dessa história, dessa cultura, né, lembrando lá a curiosidade trazida por Tolanic, né, então a corda ela está presa, mas também prende, né? Então assim também o sujeito, da mesma forma que ele é determinado pela história e pelo contexto histórico-cultural, ele é determinante também desse contexto junto com outros seres humanos. Né? E o que vem a ser subjetividade? Então, eu gosto bastante da definição da Anna Bock no livro Psicologias, porque ela é bastante clara no que diz respeito à subjetividade. Né? Então, lá ela, com outras palavras, ela afirma que a subjetividade ela é a síntese dialética de determinantes da condição humana, né? E que garante a unicidade de cada sujeito. Né? Então,
pegando aí, né, as nossas condições biológicas, condições históricas, condições econômicas, condições políticas, condições sociais, relações familiares, história individual, né, instituições das quais a gente faz parte. Se a gente pegar assim, todo esse contexto, né, todos esses diferentes contextos que determinam quem nós somos de alguma maneira, isso vai resultar em um ser único, né, na sociedade. Cada um de nós é um ser único. E essa unicidade ela se expressa nos nossos modos de agir, pensar e sentir no mundo. Né? Então, nada mais, nada menos que a gente pode afirmar então que a subjetividade, sendo uma síntese dialética, então ela é um conjunto, né? Ela é o conjunto formado pela nossa afetividade, pela nossa cognição e pela nossa atividade, ou seja, né, como a gente sente, como a gente pensa e como a gente age no mundo em que a gente está inserido, né, a partir dos diversos estímulos e das diversas situações que nos rodeiam. Ok, então considerando esses conceitos iniciais, né, o que vem a ser a afetividade? Né? O que nós estamos entendendo por afetividade? A afetividade, então, ela é o conjunto de emoções e sentimentos que são evocados, iniciados nas relações sociais e movem o sujeito em relação a uma ação, a uma escolha. Né? Então, para definir bem o que a gente está falando por afetividade, eu retomo aqui o conceito de Spinoza no texto da Savaia de 2008, no livro As Artimanhas da Exclusão, em que ele afirma que por afetos entendo as afecções do corpo e pelas quais a potência de agir desse corpo é aumentada ou diminuída, secundada ou reprimida, e ao mesmo tempo as ideias dessas afecções. Ou seja, ele está dizendo que por afeto ele considera o conjunto de reações orgânicas diante de uma determinada situação, né, e os nomes que nós atribuímos a essas emoções. Né? Então, esse conceito ela vai concordar um pouco com o que Vygotsky afirma sobre emoção no texto que ele descreve o desenvolvimento das emoções na infância. Então, ele faz primeiro um apanhado dos conceitos de emoção, retoma Charles Darwin, né, sobre nas descrições do Charles Darwin sobre as descrições emocionais, e ele vai, né, começar a sua discussão a partir disso também, né, de que as emoções elas são o conjunto de reações orgânicas que indicam a condição de segurança e conforto diante de um ambiente que circunda o organismo. Então, a princípio, pode parecer então que as emoções elas são puramente biológicas, que elas não estão em nada relacionadas ao contexto social, mas é só a gente perceber que ela nos sinaliza como a gente está se sentindo no ambiente, se a gente se sente seguro, confortável, né? Se essa situação ela gera bem-estar, que a gente vai perceber o caráter social das emoções. E é isso que o Vygotsky ele discute nesse texto também, e a Bader-Savaia também, e a Silvelani no texto base que eu sugeri para a leitura de vocês. Né? Então, pensando em que as emoções, enquanto reações orgânicas, né, elas são esses indicativos, todas aquelas emoções, todas as nossas emoções que a gente tem no nosso cotidiano, elas são derivadas de 5 emoções básicas, né, que são bem fáceis de distinguir: a raiva, o medo, a tristeza, a satisfação, a alegria e o alívio. Né? E os sentimentos, por sua vez, são os nomes atribuídos a essas emoções, né, que permite com que a gente possa expressar ao outro o que sente, né? Ou seja, é o nome que permite a representação das emoções, né? E que permite com que a gente possa reexperienciar essas emoções, né? E a partir dessa possibilidade de representação, então os nomes atribuem às emoções um caráter mais duradouro e também mais sutil, uma vez que a representação não é tão fiel, né, ao fato, à emoção vivida naquele momento. Tá? E o que tudo isso tem a ver com a constituição da subjetividade?
Então, aos colegas da psicologia, da disciplina de psicologia social, né, se vocês estiverem acompanhando pelos slides que eu mandei por e-mail, né, olhem lá no slide 10, que vocês vão ver um esquema, né, com vários círculos entrecruzados, né, com um relógio em espiral, né, do pano de fundo. Né? Então, o triângulo no centro dos círculos, ele representa o sujeito, né, a pessoa, cada um de nós. Então, o sujeito, ele vem ao mundo de uma forma muito indefesa, frágil, dependendo de outros seres humanos, né? Se não fosse essa situação, se não fosse a nossa condição de fragilidade, que elicia nos adultos a necessidade de cuidar desse ser, né, talvez a gente não nem estaria aqui tendo essa conversa, se a gente pensa em termos de desenvolvimento da espécie. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que cada sujeito nasce num contexto de grupo, nasce numa família. Né? E por meio desta família, esse sujeito ele vai ter as primeiras experiências, né, de vida, de sobrevida, ele vai perceber aquilo que vai interferir, né, que vai aumentar a sua capacidade, a sua probabilidade de sobrevivência. Então é importante lembrar, assim, só para você, aquilo que eu estou falando não parecer assim uma viagem muito surreal, tá? Então, quando nós somos bebês, né, nos nossos primeiros anos de vida, nós estamos muito mais próximos, né, da animalidade do que a humanidade como a gente conhece. Né? O que significa que nós somos movidos pelos nossos instintos, pelos nossos impulsos. Né? E o primeiro deles é um impulso de sobrevivência. Como seres frágeis e indefesos, a primeira coisa que a gente percebe intuitivamente, né? Claro que nós não temos condições neurológicas para perceber isso de uma forma consciente, clara ainda, mas uma das primeiras coisas que a gente percebe é que nós somos totalmente dependentes daqueles seres adultos. Então, de uma maneira muito intuitiva, a gente percebe que agradar aqueles adultos, né, não gerar nenhum tipo de incômodo ou garantir com que eles atendam às nossas necessidades é de fundamental importância para nossa sobrevivência. E então, considerando esse conhecimento intuitivo, que é um dos primeiros que a gente consegue aprender do mundo, todas as informações elas vão sendo organizadas em torno disso. O que isso quer dizer? Né? Então, que o menor olhar, o menor gesto, né? o tom das palavras utilizadas por nós, a intensidade, a frequência com que somos atendidos nas nossas necessidades de fome, de sede, de desconforto, seja por frio, seja por calor, seja pela sujeira, tudo isso ela nos dá sinais, né, sobre o que se esperam de nós. E à medida que esse tempo vai passando, também isso revela sinais sobre aquilo que é considerado certo, bonito, feio, certo, errado, feio, bonito, justo, injusto, né? E todas as dicotomias de valor que a gente já conhece, né? E a gente percebe isso muito mais nas relações, né? Do cotidiano, na maneira que a gente usa, as palavras que a gente usa e o tom de voz que a gente usa para conversar com as outras pessoas, né? Com uns com os outros e também os gestos, o corpo, tudo isso, mais do que pelas palavras propriamente ditas. Bom, então, isso num contexto familiar. Então, a gente vai se apropriar dos primeiros valores que nos orientarão para nossas escolhas e condutas. Tá? Acontece que essa família, então, é o círculo vermelho ali representando, se os slides que vocês tiverem em mãos estiverem colorido, mas ele é o círculo que está mais próximo do triângulo. Aí é difícil falar assim, gente. Ele é o círculo vermelho. Vou torcer para que vocês tenham impresso esse negócio colorido ou que estejam com vocês em colorido aí. Um segundo grupo, né, em que a gente faz parte, que a gente já nasce fazendo parte, na verdade, é a família extensa, porque essa família que a gente participa, ela é parte, por sua vez, de uma outra família, né, de um outro grupo familiar. Nosso pai, nossa mãe, ou nossas mães, ou nossos pais, dependendo das diferentes configurações familiares aí, né, cada um veio de uma família diferente, e cada um já foi um bebê em sua vida, e cada um já
trouxe dessa família também as suas próprias crenças e valores. Então, aquelas ideias, né, de mundo que servem para orientar nossas escolhas e condutas e que eles nos ensinam no nosso cotidiano, eles também se apropriaram dessa outra família. E quando, né, então esses valores eles fazem parte, né, daquilo que a gente se apropria para se relacionar no cotidiano, para se relacionar com as outras pessoas e inclusive para pensar quem nós somos, né, para nos definir, né, diante das outras pessoas. E à medida que a gente vai se inserindo em outros contextos, né, nós vamos fazendo testes de realidade. Então, nós vamos agindo de acordo com aquilo com que a gente aprendeu de início e a gente vai comparando os resultados, as consequências dessas ações nos diferentes contextos. E dali a gente vai conseguindo apreender as sutilezas de um contexto para o outro. O que a gente pode fazer num e que não pode no outro, né? Ou o que a gente não pode fazer em nenhum dos dois, né? O que é permitido, o que é proibido em cada contexto social em que a gente vai se inserindo. E assim não é diferente com os outros, né? Então, essas pessoas, né? E a pessoa que a gente está falando aqui, né? Ela desenvolve atividades sociais no seu dia a dia. Ela tem uma atividade principal, né? Que define a sua vida naquele momento. No caso das crianças, são as escolas, dos adultos, são os trabalhos, né? E quando a gente ainda está construindo um pouco isso teoricamente no que diz respeito às pessoas idosas, mas a princípio pensa-se que são as atividades de lazer nas quais eles vão se inserindo, se não for um idoso que precisa trabalhar para continuar garantindo a sua subsistência. Mas, a princípio, então, é isso, são essas atividades. E toda pessoa ela também faz parte de uma comunidade religiosa ou de uma comunidade que apresenta uma visão de mundo transcendental para essa pessoa, né, que possa lhe orientar em algumas perguntas da vida, né, sobre as questões da moralidade, né? Embora muito disso ela já tenha aprendido com a família, as instituições religiosas ela têm um papel fundamental na nossa sociedade, que é de reafirmar alguns valores morais, né? E aqui a gente, claro que eu estou partindo da ideia que moral é diferente de ética, né? Mas não é esse debate que a gente está querendo fazer aqui, não é para isso. Mas alguns dos nossos valores acerca do certo e do errado, elas são ratificadas ou retificadas nas instituições religiosas, dependendo aí da interação com a religião e das famílias, né, com essas questões. Tá? E todo esse contexto, né, a família extensa, a atividade e a comunidade religiosa, num contexto simples, num esquema simplificado, ela faz parte de uma comunidade, né, de um bairro, de uma vila, né, em que existem aí outras famílias, né, outras comunidades religiosas, mas que elas interagem no cotidiano por meio das atividades em comum, tá? E essa cultura, né, essa comunidade, ela está inserida num contexto maior, né? E aí, se a gente entender por comunidade, a gente pode entender também os municípios, os estados, né? Mas elas estão inseridas num contexto maior, que é o sistema econômico, político e ideológico em que ela está inserida. Se vocês relembrarem aquele filme A História das Coisas, né, vocês vão lembrar bem direitinho como que os valores que norteiam um sistema de produção, no caso o capitalismo, né, um modo de produção de uma sociedade, e os valores necessários para que essa máquina continue andando, como que ela orienta nossas escolhas e condutas sem a gente perceber. Né? Então, se a gente tomar a ideologia como conjunto de crenças e valores, né, vagos e difusos, né, que estão presentes, né, que são construídos historicamente, socialmente, né, a partir da cultura, né, e também mediados pela cultura, perpetuado por ela, então a gente vai entender como que os nossos comportamentos são mediados por esse sistema econômico e político, né, mais amplo aí.
Então, e esse processo, né, de tornar-se sujeito, ele passa por várias etapas do desenvolvimento que no começo tem uma influência muito grande do biológico, né, da maturação biológica, né, no que diz respeito à movimentação, no que diz respeito à capacidade de percepção sensorial mesmo, que estímulos nós somos capazes de se apropriar e de absorver, e à medida em que vai atingindo um dado grau de maturidade, né, as nossas aprendizagens elas ficam menos sujeitas, não quer dizer que deixam de ser, mas elas ficam menos sujeitas a estes condicionantes biológicos, né? E voltam e passam a ter um determinante cada vez mais social, mediado pelas relações sociais, pelas reações das outras pessoas frente às nossas ações, às nossas escolhas e às nossas condutas, né? Então, quem sabe numa outra oportunidade a gente possa aí discutir sobre as etapas desenvolvimentais, mas é importante a gente lembrar que a gente vai se inserindo em diferentes contextos ao longo da nossa vida, né? E a gente vai aprendendo diferentes conceitos e ideias a vida inteira, né? E que a gente nunca está pronto, a gente não está acabado, né? Então, a gente sempre está aprendendo, se desenvolvendo alguma coisa, embora às vezes pareça que o nosso desenvolvimento deu uma estagnada, é só uma aparência, né, por conta das atividades que a gente acaba tendo que repetir na rotina do cotidiano social. Ok. E aí, quando a gente pensa em constituição do sujeito, né, e da influência da cultura, da história na relação com o ser humano, o que a afetividade, né, tem a ver com isso e o que tem a ver a questão da ideologia, tá? Então, é importante a gente lembrar lá nas definições que a gente trouxe sobre as emoções e os sentimentos, né, que eles não são puramente biológicos, como a gente já falou, né? Então, assim, o fato da gente conseguir dar um nome para essas emoções mostra o caráter cultural e mesmo social dessas emoções, porque a gente aprendeu de alguém o nome dessas reações. Alguém falou pra gente que aquela ânsia, aquele impulso de matar alguém quando alguma coisa dá errado é raiva, né? Então alguém nos disse que o nome dessa emoção é raiva e a partir disso a gente consegue expressar e reexperienciar e falar para alguém o que a gente está sentindo. Né? Então isso mostra assim que a afetividade ela tem um caráter social e comunicacional, né? Que elas sempre são ativadas diante de uma situação ambiental social do qual somos parte e de qual participam também outros sujeitos, né? Dependendo do nosso grau de segurança e de conforto na relação com outras pessoas ou com o próprio ambiente, né? A gente vai expressar uma determinada emoção diferente, né? E justamente por isso, né, elas comunicam ao outro qual é esse grau de segurança, né, que a gente tem nesse ambiente. E ele pode usar essa informação para interagir com a gente, numa perspectiva de interação e de aprendizagem de crescimento conjunto, né, mais democrático, por assim dizer, ou de controle mesmo, de manipulação dos nossos comportamentos. Né? Além disso, a afetividade ela é aprendida também. Né? Então, assim, existe o caráter biológico, essa capacidade de expressar algumas emoções que a gente tem meio inato, embora a maior parte das emoções a gente vai desenvolvendo, né, após os primeiros meses de vida, a gente não nasce com todas essas capacidades, né? Mas aquilo que nos desperta apetite, aquilo que nos desperta alívio, aquilo que nos desperta alegria, aquilo que nos desperta êxtase, ou seja, né, aquilo que provoca em nós diferentes emoções, né, elas variam conforme o momento histórico, né, de cada cultura, de cada sociedade, porque como eu já conversei em outros momentos, né? E no vídeo anterior, quando a gente estava introduzindo a psicologia social, a sociedade sendo produzida a partir da divisão entre
privado e público, entre masculino e feminino, dali começou a criar-se muitas categorias de valor, né, de valor maior, de valor menor, no qual quanto mais a pessoa se aproxima, né, do masculino, do masculino e do caucasiano, do heterossexual e por aí vai, mais ela é valorizada na nossa sociedade. Então, tudo aquilo que remete às categorias que que se distanciam mais, né, do pilar de poder que representa o poder na nossa sociedade, menos valor eles têm, né? E isso varia de cultura para cultura, né? Então, além, né, de outras questões que não estão diretamente relacionadas a questões da relação de poder. Né? E as instituições sociais e os instrumentos de comunicação de massa, elas se utilizam das nossas emoções para moldar os nossos comportamentos. Né? Então, se a gente pensar bem na história da igreja, mais especificamente da igreja católica, a gente vai perceber assim, o quanto que a vergonha no século, antes da mudança da Idade Média para a contemporaneidade, mas mesmo ali no começo ainda, né, no século XVI, XVII, como a vergonha ela era muito utilizada para fazer as pessoas se comportar dentro dos padrões morais impostos pela igreja, e à medida em que, né, foi crescendo, foi surgindo e crescendo a ideia, né, de individualidade, ou seja, a partir do momento em que ao longo da história as pessoas foram se percebendo como seres únicos e capazes de pensar por si próprios, de fazer suas próprias escolhas e condutas, né? O sentimento que vem sendo utilizado para manter as pessoas dentro da linha é o sentimento de culpa, né? E quanto mais complexa é a sociedade, quanto maior a capacidade de verbalização de pensamentos e de experiências, e quanto mais classificações de comportamento sobre certo e errado, bonito e feio, justo e injusto, né? E as dicotomias de juízo de valor que a gente conseguir pensar, né? Reprimir alguns dos nossos comportamentos, mas algumas dessas emoções que não podemos verbalizar, que não existe, que não conseguimos encontrar ainda uma forma de expressá-las, mas isso contribui, né, para a produção do inconsciente, né? Então, a Silvia Lane, né, quando ela vai relatar alguns estudos, né, que foram feitos em comunidades indígenas, né, em que eles, numa primeira observação, num primeiro contato com eles, eles observam, né, que todo o cotidiano daquela tribo ela é marcada, né, pela expressão emocional, né, eles não encontram nenhum indício daquilo que até então era conhecido, isso na década de 90, né, daquilo que é chamado de processos inconscientes. Né? Então, uma vez que todas as emoções elas são expressas, né, de uma forma bem clara, que não existe uma proibição acerca da expressão de algumas emoções, não tem por que elas serem internalizadas, né, e compor aí, né, todo esse processo, né, que fica escondido do outro até que ele possa ser, né, expresso por meio de palavras, da arte, né, ou de outras formas aí. Então agora eu vou pedir para que vocês deem uma pausa no vídeo, né, e assim para assistir alguns outros vídeos bem ilustrativos, né, daquilo que a gente está falando sobre a questão da mediação da afetividade na constituição do sujeito. Né? São são dois vídeos sobre experimentos acerca do racismo, tá? Eu sei, gente, que a gente já conversou bastante sobre estereótipos e preconceitos, né? Mas é porque eu quero que vocês prestem atenção nas reações emocionais das crianças à medida em que elas são solicitadas, né, pelo pesquisador a identificar qual que é a boneca entre a branca e a negra, qual que é a boneca mais bonita, qual que é a boneca menos bonita, qual que é a boneca mais esperta, qual que é a boneca menos esperta, qual que é a boneca que é má, qual que é a boneca que é boa e por aí vai.
tá? Então, eu disponibilizei o link na página do grupo, né, da psicologia e também na linha do tempo do Facebook. Mas para quem estiver assistindo esse vídeo que não for aluno de psicologia, né, e que não fizer parte aí, né, da rede em que eu estou inserida, o nome dos vídeos é O Teste da Boneca no Brasil e o outro é Racismo no México. É um vídeo que ficou bem conhecido, bem viral. Então agora vocês podem fazer a pausa. Então, né? O que esse vídeo nos mostra, gente? O que esses vídeos nos mostram acerca, né, da afetividade, da subjetividade e da ideologia, né? Então, como eu falei para vocês quando eu estava mostrando aquele esquema sobre a constituição do sujeito, né? Então, quem nós somos, né? E as palavras que nós escolhemos para definir quem nós somos diante do outro, alguém nos falou primeiro, né? Eu sei quem eu sou a partir das reações que outras pessoas foram mostrando para mim ao longo, né, da minha vida, né? E conforme esses testes de realidade que a gente vai fazendo das nossas interações, né? A partir daquilo que a gente vai lembrando e se apropriando, né, da linguagem que as pessoas utilizam, não só a linguagem falada e escrita, né, mas a linguagem corporal, facial também que ela é utilizada. Então, né, e isso tem a ver também com os valores que eu utilizo para referir a mim mesmo, né? Como que eu me defino diante, qual é o valor que eu atribuo à minha existência, à minha pessoa, né, nesse mundo em que eu estou inserido e as emoções que estão ligadas a esses valores. Né? Então, se a gente lembrar que os valores eles são um conjunto de ideias que nos remete à importância, né, de alguma coisa, de um evento, de algum objeto, ou de alguma pessoa, ou de alguma ideia mesmo, né, mais abstrata propriamente dita, então a gente vai lembrar que essa ideia ela está carregada, né, de carga afetiva, né, de capacidade de evocar, de aliciar algumas emoções. Então, aquilo que a gente ouve acerca de nós mesmos ao longo da vida vai nos levar a determinar alguns sentimentos sobre nós mesmos, né? E esses sentimentos, eles vão nos mover ou nos paralisar em algumas escolhas e condutas ao longo da nossa vida. Né? Então, na página 62, a Lani ela faz a seguinte afirmação: a ideologia dominante tem por função obscurecer as contradições sociais, justificando a opressão e a exploração de seres humanos como naturais e necessárias, visando a manutenção das relações de poder. Né? Então, se a gente tomar o exemplo, né, da dicotomia masculino e feminino, por exemplo, né, então que durante muito tempo foi necessário, né, que a mulher permanecesse restrita ao âmbito doméstico para que ela pudesse cuidar, né, da prole, garantir a sobrevivência da prole, enquanto o homem estava garantindo a sobrevivência dessa família, né, em termos concretos de sobrevivência mesmo, mas que depois de um determinado tempo isso não foi mais sendo exatamente necessário, mas que quem tinha adquirido o poder de decisão e de escolha frente a essas pessoas, né, que estavam na casa, não usando um termo bem popular aí, não queria abrir mão do osso, né? Assim, não queria abrir mão do poder que conseguiu sendo o provedor daquela família ou daquele grupo, né? Então, todo o conjunto de ideias e palavras que vem sendo historicamente usadas, né, para definir mulher, para justificar que ela permaneça na casa e fazer com que ela se sinta mal se ela não desempenhar esses papéis, ela colabora com a manutenção do status quo, ou seja, né, dessa sociedade que a gente já conhece. Né? Então, se vocês repararam bem nos vídeos, assim, é de gerar uma dor muito grande, até em quem está assistindo, quando a gente vê a expressão das crianças, quando elas têm que confirmar que elas se parecem com a boneca negra,
da qual elas estão sempre apontando como a menos feia, a menos bonita, a menos esperta, a má, a malvada e todos os termos pejorativos e negativos utilizados ali para esse experimento, né? Então, imaginem como, bom, se a gente lembrar do filme Olhos Azuis, né, do documentário, isso também fica bastante evidente, né? Imagina, né, como é ter que viver em uma sociedade e tendo que lutar 2, 3, 4 vezes mais do que todo mundo para provar o seu valor, para provar, né, o valor na sociedade, sendo que muitas outras pessoas, por estarem em categorias privilegiadas, nem sequer precisam fazer nada para provar o seu valor, porque elas já são respeitadas pelo simples fato de fazerem parte daquele grupo, né? Então, não é de admirar-se, né? Às vezes, assim, o quanto que a forma como a gente se relaciona com o sujeito pode interferir depois na forma como ele vai se relacionar com outras pessoas mais para frente, né? E a mediação ideológica das relações sociais, ela não fragmenta só o pensamento, né, como a gente viu no vídeo anterior quando a gente pensa na alienação do trabalho, mas ela também fragmenta as emoções, né? E essa fragmentação vai gerar o processo de alienação mental, né, como a Alane ela pretende demonstrar em estudos posteriores, né? Então, estudar e refletir sobre essas contradições sociais, né, e como as mediações ideológicas que as escondem, né, usando a afetividade como instrumento, né, por excelência para controle social, para controlar o comportamento das pessoas de numa determinada linha de conduta, né, nos mostra são contribuições tanto para a ética como para a estética, levando a uma prática que aprimore moralmente o ser humano no conjunto de suas relações sociais e também leve-o a desenvolver seu potencial criativo, embelezando o seu cotidiano. Né? Então, aí a gente, né, com essas considerações acerca da afetividade na constituição do sujeito, a gente consegue perceber aí mais uma contribuição da psicologia dialética, da psicologia social, né, histórico-cultural, né, com o objetivo de compreender melhor esses processos, né? Então, quando a gente vai estudar a violência e as consequências no desenvolvimento humano, fica ainda mais claro, né, a relação entre afetividade e constituição do sujeito, né, e a mediação da ideologia. Mas isso a gente pode conversar num outro momento. Por enquanto é isso. Obrigada pela paciência e até a próxima.